Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde, tudo bem? E aí? Vamos aos recados oficiais, antes que eu os esqueça. Através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Eu sou o Tacho de Mello, tenho o prazer de fazer a mediação aqui dessa conversa entre a Paloma Vidal e a Laura Liuzzi. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Eu vou apresentar brevemente as duas poetas para a gente começar a conversa. A Laura Liuzzi nasceu no Rio de Janeiro, em 1985. É poeta, autora de Calcanhar, Desalinho, Coisas. Tem uma antologia publicada na Colômbia também, é o Espelho que não conta secretos. Poema do Desaparecimento, do Círculo de Poemas, que a gente vai falar bastante aqui. Trabalhou como assistente de direção do documentarista Eduardo Coutinho nos filmes Um Dia na Vida, As Canções e Últimas Conversas. A Paloma Vidal nasceu em Buenos Aires, em 75, e vive no Brasil desde a infância. É escritora, tradutora e professora de teoria literária da Universidade Federal de São Paulo. Entre outros livros, é autora de A Duas Mãos, Algum Lugar, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, Mar Azul, Não Escrever, com Roland Barthes, e Lugares Onde Eu Não Estou, de que nós vamos conversar, um livro de poesia que reúne o trabalho da Paloma de 2010 a 2017. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para as autoras. Eu estou lembrando tudo do roteiro, bonitinho, vai dar tudo certo. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uma primeira saudação ao público, depois a gente
converse um pouco sobre os livros. Bom, boa tarde, gente. Estou feliz de estar aqui com a Laura, com o Tarso. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, eu passo para falar um pouquinho aqui do livro, né? Pode começar. Tá bom. O livro que o Tarso mencionou é esse aqui, Lugares Onde Eu Não Estou, foi publicado pela Sete Letras no ano passado. É um livro que reúne postagens num blog que eu tenho até hoje, que tem o mesmo título do livro. Eu fiz um recorte do início do blog, que foi quando o meu filho mais novo nasceu, F, que é um dos protagonistas desse livro, junto com A, que é meu outro filho. E esses poemas eles vão percorrendo a vida ao longo desses anos, a vida, sobretudo, aqui em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo em 2007 e vão acompanhando o crescimento desses seres e alguns deslocamentos que a gente fez juntos e várias outras vozes que vão aparecendo na forma de letras que me acompanham também. Algumas vezes são leituras, muitas outras amigos e amigas, e vão fazendo assim um coro de vozes e vivências. E a ideia era, juntando esses textos que, na verdade, já tinham sido publicados em livros separados, a não ser pelos 2 últimos capítulos desse livro do Blaze e Arranjos, que são inéditos e são publicados pela primeira vez em livro nesse livro. A ideia era também fazer uma espécie de arco romanesco, cria uma história que vai, então, acompanhando também a vida de uma família e também a dissolução dessa família. É um livro sobre separação também, que aproxima isso também de outras narrativas minhas, que basicamente o que eu faço é escrever narrativa e ensaio. Esses são os meus únicos livros de poemas. Acho que é isso, por enquanto. Bom. Maravilha. Laura? Oi, boa tarde. Meu nome é Laura e eu vou falar mais desse aqui, né? Do Poema do Desaparecimento, que é um livro publicado em 2024. Bom, é um livro que eu escrevi ao longo de talvez uns 6 anos, foi bastante tempo escrevendo. Começou em 2017, eu estava há um tempo sem conseguir escrever nada, até que eu li uma série de conversas entre um jornalista e um filósofo e engenheiro de robótica, se eu não me engano. E nessa conversa era como se o jornalista tentasse o tempo todo quebrar um pouco a tese desse filósofo, que é um filósofo externalista. Eu não conhecia esse universo do externalismo e internalismo, e vou só falar assim rapidamente, que aí depois vocês vão ver isso nos poemas. Mas o externalismo ele é uma corrente que entende a consciência como algo que não está neurocentrada, que não está circunscrita, presa dentro do nosso cérebro, e que a consciência, portanto, seria a relação desse corpo com o mundo, e que ela não poderia existir sem isso. O jornalista, que é quem conduz essa série de conversas que são transcritas, ele o tempo todo ficava voltando para a ideia do cérebro. O papel dele era um pouco esse. E essa conversa começava com esse cara, o filósofo, né, querendo defender esse ponto de vista externalista. E aí ele disse o seguinte, que se você vê uma maçã, você é essa maçã. E eu fiquei completamente fascinada por isso. E comecei, daí, depois de um longo tempo, sem escrever nada, eu roubei essa ideia dele e fiz o primeiro. E aí, a partir disso, eu fui fazendo outros e outros e outros, até, acho que
eu acho que eu já devia ter tido filho, e aí travei outra vez, né? Porque eu só trocava fralda, etc. Aí eu convidei a Júlia de Souza, que está aqui, e falei, continua aí o poema. E aí ela continua. Tem gente que acha que isso sou eu escrevendo, mas eu sou ela, ela sou eu, então nós somos a maçã. E aí tem uma parte do livro que são alguns poemas em itálico, e esses poemas são, de fato, escritos pela Júlia. E aí depois ela termina a parte dela, me entrega, e aí eu retomo a partir do que ela escreve. E isso leva uns bons anos até publicar o livro com o Tarso. Muito bom. Eu acho que o melhor a fazer agora é ler um pouco, né, dos poemas, para a gente depois retomar essa conversa, para o pessoal ficar, quem não conhece ainda os livros, ficar com um pouco de que forma que isso assume. Bom, eu vou ler eles são curtinhos. Eu vou ler alguns desses dois últimos livros que eu falei para vocês, o do Blaze e Arranjos, que ainda não estavam publicados em livro. E é um diário, então eles é publicado num blog, como eu falei, tem as datas, no blog tem os horários. Não, acabou que a gente colocou os horários aqui também. E então tem sempre as datas, né? 26/8/2015. F descobriu que pode usar o Google com a voz. Ele fala Power Rangers e aparecem várias imagens. Encantado, ele me explica. Ele faz tudo o que eu peço. Bom, vou ler na ordem aqui. Vou ler outro do F. 24/9/2015. Aula de natação. Observo acontecer. O professor separa as duas plataformas, vermelha e verde. Apenas um pouco. É um pequeno vazio que antes não existia. F percebe o que está em jogo. Diz que não está preparado. O professor diminui um pouco mais o pequeno vazio. As plataformas quase se tocam, mas não totalmente. Faltam 4 dias para o seu aniversário de 5 anos. Ele tem se segurado nessa data. É sua boia, a nossa. Este é um menino que eu seguro ainda no colo. O professor não quer nem saber, força a barra. E F salta no abismo do tempo. Não sei se... Leio mais? Não, acho que tá bom, né? Depois a gente... Eu vou começar... Nossa, acho que meu livro molhou. Está todo amassado. Eu vou começar do primeiro, que é justamente com essa ideia que eu roubei desse filósofo. Se percebo uma maçã, esta maçã me constitui. O cabo levemente envergado, a pele vermelha cheia de sardas, sou eu, a maçã, agora que ela entrou no meu mundo, sou eu, vermelha, arredondada, pintada. É meu o seu interior amarelado, o suco que solta da carne esponjosa, as pequenas sementes escondidas em suas costelas, sou eu, a mesma que decide pegar com as mãos a maçã e, sem descascá-la, feri-la, com os dentes ferir-me, com os dentes e sentir na língua sua carne, meu suco, o som de seu desaparecimento, a nossa frágil eternidade. Muito bom. Um recado, o pessoal da produção está com papéis para quem quiser fazer pergunta. É só levantar a mão, que depois, no final, a gente vai ler aqui para elas. Eu reparei vocês conversando, e a gente já tinha falado um pouco antes, sobre como vocês se viram um pouco no livro da outra, assim, né? Claro que a curadoria faz isso, né? Assim, de juntar, e a hora que você para, fala, peraí, mas como vai ser essa conversa? E
eu queria que vocês falassem um pouco disso, um pouco do livro que leram, não do que escreveram. Dá para fazer? Eu fiquei muito animada, assim, porque estava falando para a Laura que lendo o livro dela, assim, lendo, pensando, né, em falar aqui com vocês e nessa conversa, me fez ver o quanto que esses fragmentos sobre os meus filhos tem muito dessa fusão, né, que ela fala logo nesse poema da maçã, de você ser o outro, e também tem muito de um movimento muito forte, muito tenaz, né? Eu achei o livro insiste, né, com uma ideia, que é um poema, né, que vai avançando, insiste nessa externalização, nesse você deixar de ser eu, você ir na direção de uma outra coisa. E eu fiquei pensando quanto esses poemas que eu escrevi ao longo do tempo são poemas muito subjetivos, muito autobiográficos, mas eles têm um caráter muito forte de sair de si, porque a maternidade é um sair de si, e claro que a maternidade também te em si mesmiza muito, né? Porque mas o esforço dos poemas é justamente ir na direção dessa outra experiência e fazer isso olhando e escutando, principalmente, o que eles dizem, como que eles olham o mundo. Então, foi bacana, foi interessante, porque acho que eu mesma não tenho tanto, em geral, essa leitura do livro, né? Então, eu acho que isso foi uma... E eu fiquei muito impressionada, até perguntei para a Laura como é que foi, né? Agora ela contou um pouquinho do processo, certamente pode contar mais, né? Porque eu fiquei muito... acho que não é tão comum, eu acho, tem um pouco a sensação, olhando a produção contemporânea, não é tão comum um poema longo, né? Um poema que fica ali rondando uma mesma ideia, um livro-poema, né? Então, eu também fiquei querendo saber mais como é que tinha sido, e fiquei achando também, última coisa assim que eu queria falar, fiquei achando um livro muito filosófico, que aí, quando eu não sabia desse encontro, porque é um livro muito filosófico, inclusive um dos posso ler um que eu separei, que é um livro, um poema do livro que tem já uma presença assim, desse pensamento, dessa reflexão e mesmo de uma leitura de filosofia, né? Tomar de volta o poema como quem recebe as chaves de casa após uma temporada de férias e dá com os pratos lavados por uma pessoa que se encontrava erma e partiu. Voltar para casa é entrar no mesmo rio 2 vezes. Retomar o poema seria admitir o fracasso em desaparecer? Eu adorei isso. Eu vou pegar daí, então, porque esse, justamente, eu estava retomando o poema que a Júlia tinha terminado. Então, essa pessoa erma que lavava os pratos e tal, isso está nos poemas que ela tinha escrito. E aí, quando ela me devolve, eu falo, bom, agora eu tenho que continuar. E aí eu fico, bom, mas eu estou entregando, estou o tempo todo insistindo nessa ideia de desaparecer, e aí eu volto. Então, e daí para frente sou eu escrevendo o tempo inteiro, mas sou eu e podem ser vocês também. É curioso, né, a gente achar os pontos de contato, porque numa primeira leitura parece que eles estão fazendo movimentos completamente opostos até, né? Porque eu falo muito pouco da minha vida. No meio da escrita desse livro, eu tenho um filho e que tem a idade, essa coincidência, que ele tem a idade dos filhos da Paloma no momento em que ela estava escrevendo, né? A gente escreve em momentos diferentes, em anos diferentes. Mas eu não falo de filho, eu não falo de maternidade. Uma hora eu falo de bebê, mas é qualquer bebê que percebe a mão. Separou? E aí, e eu acho que talvez, e você já sacou tudo. Eu acho que realmente o lugar onde eles se encontram é nesse movimento para fora, assim, que quando você
tá com criança, você com duas. Eu tenho uma, já acho sei lá, acho um desafio assim que eu não sei se eu sou capaz enfim, não sei se eu consigo, às vezes, eu acho muito difícil. E você tem dois, e aí você consegue anotar o tempo todo. Então, parece que é um documentário. Assim, eu tenho um pouco a sensação de que você está, sabe, fazendo um documentário das miudezas, assim, que você está conseguindo destrinchar coisas que estão no nosso dia a dia que passam direto, enquanto o que eu estou fazendo é completamente outra coisa, mas partem do mesmo movimento para fora, né? Os comentários que você faz, enfim, tem amigas, marido ou ex-marido, filhos, pai, mãe, e a gente, de você, a gente tem pistas, assim, né? Mas não é o principal que está ali. E acho que a poesia contemporânea, ao longo de muito tempo, ficou muito falando de si, né? Assim, tem muita coisa boa nesse sentido, mas muito sobre si. E o livro da Paloma está muito para fora, assim, parece, porque tem essa forma meio diário, né? Porque tem as datas, tem as horas e tal, mas ela está o tempo todo olhando, né? Parece que é um livro meio câmera, assim, dá um pouco essa sensação. Paloma, você falou usou o termo, né, da narrativa, né, de como um poema se estrutura em torno da narrativa. Acho que isso tem muito a ver com o processo, né, também de ser escrito num blog. E acho que é muito forte na leitura do livro essa ideia da referência mesmo, né? Já a cada 7, 8, 10 versos a gente encontra uma data, encontra uma pessoa, encontra uma data, encontra uma pessoa. Então, é inevitável aproximar do outro livro que você lançou recentemente, que é o Não Escrever, né, com o Roland Barthes. Eu acho que daria até para juntar, assim, é uma outra etapa, tem derivações diferentes, tem uma coisa ali, um foco muito grande na pesquisa sobre o Roland Barthes, mas me parece ser da mesma natureza, essa ideia de que a gente está acompanhando um processo e não a própria coisa, né? É como se fosse um bastidor do poema, né? Que tá, assim como no Roland Barthes o que te inquieta é que é uma espécie de bastidor do romance que não existe, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Pois é, acho que esses textos, realmente eles acompanham, né, os textos aqui do Lugares Onde Eu Não Estou acompanham, né, de um jeito assim, acompanham a vida de um jeito que é muito despretensioso, assim. Tem alguma coisa na feitura desses poemas que é muito da anotação cotidiana, de uma coisa que vai surgindo, e eles são muito... Eu, às vezes, faço uma modificação ou outra, mas, na verdade, eles são basicamente o que está no blog, assim, e que são textos escritos, em geral, no bloco de nota do celular, que é uma coisa que eu tenho brincado um pouco, né? Tem um livro que eu publiquei com a Quelônio, que é Ensaio de Voo, que é também um texto escrito num bloco de notas. Então, tem um jogo com essa escrita cotidiana, e que era um desejo muito forte do Barthes, né? Eu acho que aí do Roland Barthes, ele, para quem não conhece essa historinha que eu já contei 1 milhão de vezes, ele é um crítico, escritor francês que queria escrever um romance. O último curso que ele deu antes de morrer se chamou A Preparação do Romance. E ele começa nesse livro, depois virou livro póstumamente, ele começa falando da anotação e de que ele quer fazer um livro a partir da anotação cotidiana. Depois ele vai para o haikai, ele faz essa deriva no primeiro ano do curso. Ele quer escrever um romance, mas ele vai para a poesia. E ele passa um ano investigando o haikai e essa ideia de uma iluminação satória, né, que ele também é uma ideia que ele aparece em outros momentos da escrita dele, na Câmara Clara, por exemplo.
E então tem um cruzamento que eu acho que é uma busca, uma coisa de uma literatura feita a partir desses restos e dessa cotidianidade. E, nesse sentido, acho que tem um impulso parecido. E, claro, depois tem um pouco como que trazer para essa... No caso do livro sobre o Roland Barthes, tem também uma ideia de... como ler um autor como o Barthes, que já foi muito lido, a partir de um lugar que tem a ver com ser mulher, com ser professora no Brasil, com ser uma professora mãe e uma pesquisadora mãe, que é uma ideia que aparece lá. Então, as coisas acabam se cruzando, porque, para falar do Barthes, eu quis falar do Barthes explicitando também algumas tensões em relação à leitura da obra dele do lugar de onde eu faço. Eu saí convencido de que, se ele não tivesse sofrido acidente, morrido de repente, também não faria esse romance. Não, estou absolutamente convencido do seu livro. Mas eu achei, porque é muito curioso, porque a matéria é a mesma, né? Se desloca de um livro para o outro, porque você está na França, o tempo, as preocupações são outras, mas acho muito... Quando bate o olho no título, Lugares Onde Não Estou, né? É como se ele cobrisse também esse mesmo arco, né? Do não escrever. Né? Assim, é uma escrita em que eu não estou, uma escrita que talvez não chegue nunca ao que se propõe, né? Não se trata de buscar nada, mas essa ideia do processo que é muito importante. Né? A Laura fez aqui uma aproximação disso, né? Parece um documentário. Ela trouxe para o lado dela o seu livro. E o seu livro, curiosamente, a primeira leitura, não sei se é a influência de ler, falar assim, a Laura tem na sua biografia o trabalho mesmo com o documentário, né, de como que isso aparece no poema. Não aparece como a referencialidade que a gente encontra no poema da Paloma, mas também é muito marcante. Me parece, eu não consigo ler de outra maneira, entendeu? Eu leio o poema como se ele fosse uma descrição de cenas. Então é como se o pensamento funcionasse por imagem. Dá para dizer isso? Posso ser muito sincera? Pode. Eu tenho vontade de devolver a pergunta, porque eu não consigo ver da mesma forma. Eu queria entender, porque até onde eu consigo entender o que eu faço, ou as aproximações entre as duas coisas, eu não sou uma documentarista autoral, eu sempre trabalhei com outros documentaristas, fazendo pesquisa, assistência e tal, mas eu acho que é um trabalho de escuta, principalmente, porque eu sempre trabalhei mais com documentários que têm pessoas, maior parte delas anônimas. Nos filmes do Coutinho, todas eram anônimas, em outros filmes que eu fiz também. Então, eu ia atrás dessas pessoas. E eu adoro ouvir histórias, muito mais dos anônimos do que de pessoas, de artistas, curadores e tal, que é um pouco o trabalho que eu faço assim cotidianamente, que é no Instituto Moreira Salles. Aí sim eu faço ouvindo pessoas, enfim, né, com alguma autoridade. Mas esses anônimos, isso sim, isso me fascina muito. Então, esse trabalho de escuta com o trabalho da poesia é que eu acho que a aproximação está aí, porque eu acho que a poesia ela só se faz se você tem uma escuta, que a gente pode confundir com visão, né, com um olhar, que se fala muito, o olhar, mas eu acho que a escuta ela é ainda mais ampla, talvez. Eu acho que a gente ouve com os olhos também. Então, talvez por aí. Mas eu não vejo tanto a descrição dessa maneira, que você já tinha falado isso, você tinha, inclusive, escrito isso. Eu acho muito curioso, porque eu achava que, nesse livro, isso desaparecia um pouco. Por isso que eu queria te ouvir. Eu vim para fazer perguntas. Não, eu acho mesmo, falando até o poema mesmo de abertura que você lê, né? A forma como vai se descrevendo o olhar para a maçã, né? Essa aproximação com a maçã, meio que
entrou na minha cabeça como se fosse esse giro de imagem mesmo, em torno daquilo, né? De uma aproximação com o objeto, que é como se o olhar fosse catando coisas, né? E transformando em pensamento. Não é que não seja pensamento, mas de que começa antes com uma observação, né? Com algo. E agora é tão maluco a leitura de poesia que, quando você fala de onde vem, dessa conversa entre meio científica, digamos, sobre esse tema, filosófica sobre esse tema, né? No meu modo de ver, confirma ainda mais isso, né? Que é um tipo de aproximação das coisas, que é o método, digamos, né, das ciências, assim, né, de como se aproximar das coisas, de como ir tirando camadas de sentido. Então, por isso é que, no livro, né, do poema do desaparecimento, né, esse longo poema, mesmo quando você sai, quando entra a Júlia, quando você volta, o livro, no meu modo de ver, não perde essa natureza, né, de que algo que está girando em torno de um objeto, né, descascando algo, né, para ver. Não sei se não, faz sentido. É porque, sei lá, talvez é porque o livro da Paloma, para mim, ele é tão mais... ele tem uma coisa mais, obviamente, mais narrativa, né? Que isso é meio evidente. Acho que você foi numa camada mais profunda que eu não fui, assim. Mas tem essa... Talvez tenha, né? Porque eu elejo alguns objetos, algumas coisas, e fico como se eu estivesse dando voltas em torno deles, meio obsessivamente, para tentar ver aquela coisa de todos os ângulos que eu puder ver. Talvez sim, mas aí eu acho que eu seria uma cineasta enlouquecida, câmera na mão, que tremendo. Filme não seria um filme, né? Exatamente, não ia dar filme. Muito bom. E na Paloma tem um outro traço importante dessa narrativa, uma outra dimensão dessa narrativa que atravessa tudo, que é a dimensão do trabalho, né? E que está muito colocada ali em vários pontos, né? Assim, é alguém passando pela maternidade, vivendo a maternidade, vivendo a separação, vivendo os problemas dos relacionamentos, da viagem, mas o tempo todo sendo levada pelas demandas, digamos, do trabalho. Dá para dizer isso, Paloma? Acho que dá, sim. Eu acho que tem até agora eu não vou achar, mas eu até acho que tem no prefácio. O livro tem um prefácio da Adriana Kancepolsky, que é uma personagem, é a K, e é uma grande amiga e é uma professora de literatura hispano-americana da USP, e ela cita um trechinho que tem a ver com isso que você acabou de falar no prefácio. Cadê? Sim. Ela reproduz, ela fala de vários trechos, mas aí ela cita esse. Eu nunca vi uma mãe que trabalhe tanto. É uma das frases, né, do não sei de qual dos dois. Então tem uma que tem a ver com isso também, que é dessa questão da absorção da maternidade, né, e de um esforço de ser alguém, de existir autonomamente. Então, o livro, eu acho que ele tem também essa tensão, né, entre... o livro não, né, na verdade, porque devo dizer que o livro meio que não é um livro, né? Eu acho que ele se configura como livro, mas ele toda a graça, para mim, dessa história, na verdade, parte de algo também bastante melancólico, que o tempo passa a ter uma concretude quando você tem filhos, né? Porque tudo fica ali, aquele corpo se modificando, que a gente tem um convívio intenso. Então, fica aquela sensação meio de tudo que está se perdendo, tudo que vai... E você estava falando, né, Laura, anotando o tempo inteiro, mas, na verdade, não, né? Porque dá tanto...
É porque é tanta coisa e são tantos dias, né? Que você anotando de vez em quando já dá um monte de material, assim. Mas eu digo isso, que o livro na verdade, é um recorte de um fluxo que está aí ainda, né? É um livro eterno. Tem um pouco essa fantasia do livro eterno, né? Do livro que vai acompanhar a vida, é uma coisa meio proustiana também. Mas eu fui embora. E que tem uma ponte com eu puxei um fio, que é esse da relação com o livro O Não Escrever, né? Mas tem uma relação com os outros trabalhos que você fez durante esse período todo, né? Você falou assim, o livro cobre 2010, 2017, mas tipo nesse período você traduziu bastante, continua traduzindo para a nossa sorte, mas traduziu bastante, e de como isso entra também na escrita, né? Porque tem, ao mesmo tempo que o livro parece ter um estilo, digamos, definido desde o início, do que como vão ser essas anotações, como vão aparecer as referências, né? Tudo isso está definido antes do livro, mas, ao mesmo tempo, ele vai oscilando lentamente de acordo com transformações que têm a ver com isso também, né? Com o que você está traduzindo, com a docência até, né? Com várias dessas questões que vão alimentando o livro, né? Tem a presença de várias até agora eu não vou conseguir resgatar, porque até de 2017 para cá eu traduzi muito, né? E então tem textos mais recentes que falam, por exemplo, da tradução da Tamara Kamenstein, falam da tradução da Margot Glantz. Então, e o próprio livro tem também uma passagem entre línguas. Tem até um trechinho nesses livros, nesses dois últimos, tem um trechinho que é deixa eu ver se eu acho aqui, que é uma transcrição de um fragmento de um livro da Silvia Molloy, que foi publicado no Brasil, Viver Entre Línguas. Ele foi traduzido pela Mariana Sanches, esse livro, eu acho. Espero não estar me enganando. Foi traduzido para Relicário. E aí está em espanhol, né? 28/9/2015, que até é o dia do aniversário do meu filho, de um deles. E diz assim: Pienso, si yo hubiera tenido hijos, ¿en qué idioma les hubiera hablado? ¿Cuál habría reprimido? Então, penso, se eu tivesse tido filhos, em que idioma eu teria falado com eles? Qual idioma eu teria reprimido? Então, esse é um texto que eu não traduzi da Silvia Molloy, mas eu poderia ter traduzido, né? Eu teria gostado até. Eu traduzi outro livro dela que chama... dois, na verdade, que chamam Desarticulações e Varia-Imaginação. Mas são essas conversas com algumas autoras também, né, que pensaram essas questões e que estão muito presentes, né, no livro. Posso fazer uma pergunta? Você fala que língua com seus filhos? Você fala espanhol também com eles? Não. Zero? Não falo. Mas eles falam? Eles falam com meus pais, mas eles falam portunhol, assim, um pouco. Eu acho que essa é uma questão, né, também, o quanto nessa vida cotidiana não teve espaço para isso. Eu acho que eu reprimi. A Silvia Molloy fala isso, né? Qual que eu teria? Eu reprimi, recalquei o espanhol. Que é a sua língua? Que é a minha língua materna, mas eu acho que tem uma coisa a ver com a divisão mesmo, com tentar, com tentar que talvez eles não tivessem essa divisão. É uma coisa um pouco maluca, mas de fato, agora que eu entendi esse trecho da Silvia Molloy, na verdade. Acontece sempre. Agora estou meio assustada até.
Tá bom, foi isso que aconteceu, exatamente. Que loucura. Muito bom. Laura, no seu caso, você puxou um pouco agora pelo trabalho como nos documentários e tal. Isso puxa a sua poesia para determinados lados assim do que você tem trabalhado depois do livro, né? Porque tem uma clareza de, você falou, né? Travei, destravou com a Júlia, voltou para o livro, mas tem uma clareza de projeto muito grande assim no Poema do Desaparecimento, que a gente conhece o livro pronto, né? Quem sofre o livro é quem escreve, a gente conhece o livro pronto. Mas né? Não vamos mentir para as crianças que estão aqui. E é muito disso, assim, né? Acontecem tantas coisas. No livro da Paloma pode dar a impressão de que a gente sabe tudo o que aconteceu com ela nesse período. A gente não sabe nada. A gente sabe o que ela mostrou. E como ela decidiu mostrar, né? E que pode, na verdade, chegar no final e ela falar: gente, não tem nada a ver eu escrever esse livro todo de uma vez. Não é anotação nenhuma do meu cotidiano, né? E no seu caso, tem essas outras tensões do seu trabalho, dos seus interesses te puxando para outro lado, né? Porque o livro tem muito isso, você mesmo falou, uma espécie de ideia fixa, né? Que você vai virando, e isso é muito difícil, né, de sustentar. É engraçado que uma coisa que eu fiquei pensando é que, quando eu li o livro da Paloma, parecia que ela estava escrevendo toda a parte que eu estava me recusando a escrever. Porque eu estava vivendo essa loucura de ter um filho, de ter um bebê, e eu ficava muito incomodada com o fato de que eu não conseguia pensar em nada além das minhas obrigações daqui a 5 minutos. Não existia daqui a 10 dias. Não. E cada dia parece que tem umas... Eu tenho que pedir desculpas para a Jasmine, que está com um bebê na barriga, mas os dias parece que tem 57 horas. Eles são muito longos, porque você fica acordada a madrugada inteira, ou não, existem os bebezinhos que dormem, que bom. Mas é por isso que ela falou que o bebê está com 41 semanas, ele não quer vir para esse tipo. Não sei se eu vou ajudar, né, nisso. Mas, enfim, os dias são realmente, parecem mais longos, né? Eles duram muito mais, e aquilo me dava uma aflição, porque parecia que eu nunca mais que eu estava presa numa... Não parecia que o tempo ia passar. Quando falavam o tempo passa muito rápido, eu falei: para quem? Porque o meu filho deve ter, sei lá, 57 anos, enquanto eu estou com 35. Não faz sentido. Ele é muito mais velho do que eu, porque ele não para de viver, e eu estou aqui presa numa mesma coisa todo dia. Então, Você está dando outro sentido para desaparecimento agora, na capa do livro. Mas aí, quando eu começo, ainda não tinha. Eu acho que eu estava descobrindo a gravidez, mas eu não falo disso em momento algum. O que estava acontecendo é que eu precisava pensar em alguma coisa além disso. Você dava aula, né? Não sei nem como é que você conseguia. E os vídeos que eu fazia, que é o meu trabalho assim de todo dia, eu já tenho uma maneira de fazer e tal. Então, que não eram filmes autorais, né? São esses mini docs assim para o Instituto Moreira Salles e tal, que eu adoro fazer, mas aquilo não me desafiava muito. Eu precisava ter alguma garantia de que a minha vida podia ser alguma coisa para além daquilo. E aí eu falei: bom, não posso parar aqui, eu vou continuar. E aí eu apliquei para um mestrado quando meu filho tinha uns 10 meses, mais ou menos, para justamente estudar essa ideia da consciência. Eu queria ir mais fundo. E aí, quando eu comecei passei e comecei essa pesquisa e continuei escrevendo o poema junto com a pesquisa, e as duas coisas acabaram praticamente ao mesmo tempo. Então, eu realmente comecei a estudar muito. E foi uma maneira de... E o que estava acontecendo comigo é mais ou menos o que estava acontecendo com a Paloma. E a pesquisa foi na área de literatura? Foi um mestrado sobre literatura e a questão da consciência? É um ensaio longo, e aí eu relaciono a questão da consciência com a paisagem. Então, é um pouco
é difícil de explicar, mas eu pego 3 elementos da paisagem: as plantas, as pedras e as nuvens. E aí as plantas hoje em dia tem vários estudos, né, sobre consciência nas plantas e tal. Então era uma maneira de você falar de consciência de uma forma descentralizada. Aí as nuvens eu já fui para geometria fractal, sei lá, eu me aventurei bastante. Pedra, porque assim, quando eu cheguei na pedra, eu falei: será? O que eu vou fazer com isso? Agora, como é que eu vou falar de consciência e pedra, né? Mas foi maravilhoso, foi uma das partes que eu mais gostei. E para esses 3 capítulos, eu pegava uma pequena antologia assim, de poemas. Então, eu analisava os poemas com plantas, com nuvens e com pedras. Então, foi uma maneira de eu ir continuando também. Porque... mas é interessante que você não caia na tentação de colocar isso dentro do poema, né? Quer dizer, de fazer esse meta, assim, de juntar isso mais explicitamente, né? Você não teve vontade de botar essa discussão, o que você estava estudando? Quer dizer, está tudo aqui, né? Porque tem a nuvem, tem a pedra, tem a planta, mas não está dito, né? Que você está fazendo isso. Você não pensou em fazer hora nenhuma. Não, porque eu acho que desde o início eu estava tão Pois é. Será que a gente vai atrapalhar, gente, se a gente tirar? Tudo bem, eu vou virar. Tomara que dê certo. Pronto. Obrigada. Deu certo, né? Deu certo. Pode deixar. É você, Francisco? Ah, legal. O Nicolau chegou. Um autêntico filho da mãe. E aí... Desculpa. Não resisti. Então, eu estava comprometida com essa ideia dessa alteridade meio radical, assim, de não falar muito de mim. É claro que ninguém escapa, né? Uma hora ou outra vão ter momentos que eu estou ali, que só poderia ser eu, que tem ponto de vista. Não dá para recusar essa ideia completamente. Mas a ideia era sempre, sei lá, tentar sair um pouco do registro da minha vida e olhar para as coisas. E aí, nesse sentido, talvez é que aí esteja o lado mais cinematográfico, né? Que está sempre para frente, né? Nunca, quer dizer, hoje em dia, né? Selfie o tempo todo, não sei, mas a ideia, pelo menos a ideia. Mas tem uma disputa interessante, eu acho, assim, que aparece nos 2 livros de maneira muito diferente, de não querer aceitar a forma como um determinado eu gostaria de tomar o poema para si, entendeu? De falar, esse poema é meu, eu apareço dessa maneira, né? Porque até apareceu aqui de falar, a poesia brasileira nos últimos anos tem, de fato, muitos livros, uma grande parte dos livros em que o dado biográfico explica, né, o poema, assim, está no primeiro plano do livro. Então, quem escreveu, quais são as características de quem escreveu, como escreveu, em que época escreveu. Então, os poemas têm uma lógica muito diferente em razão disso, né? Assim, a aproximação com o poema se dá mediada por essas informações que não são o poema propriamente. No caso a Paloma faz isso de um modo totalmente diferente do seu, que falaram que eu não posso ser acadêmico. Hiperreferencializando o poema, talvez, né, que cria uma impressão quase contrária, né, no fim das contas, datas, né, porque é muito curioso para a gente ler um livro de poema e falar, quando se encontrar um poema que a pessoa decidiu datar, decidiu colocar em que cidade fez, qualquer uma dessas informações, dedicar o poema para alguém, tudo isso significa no poema, né, determina. E o livro da Paloma, os livros reunidos aqui, eles são pautados por essa experiência, assim. Então, não é simplesmente uma narrativa, que no seu tem uma narrativa do pensamento, que seja, mas é um outro tipo, é uma narrativa no sentido fatual mesmo, assim. Essas coisas aconteceram nessa determinada ordem. Eu imagino em conversas por aí, sei lá, com seus leitores de como eles devem facilmente tentar passar do poema para a vida. Tentar entrar, nossa, mas você passou por tudo isso, né? Como que foi isso aqui? Passei mesmo.
acho que, assim, essa questão nas coisas que eu escrevo já é isso, está tudo misturado mesmo, né? Eu acho que a literatura é um espaço em que a vida acontece, né? Dois, né? Então, acho que é isso, tem uma mistura mesmo, e é o jeito que também me parece que dá para fazer literatura com isso, né? Com esse eu. Acho que, claro, que tem uma vontade de certo deslocamento, que muitas vezes é irônico, que é também de não ficar presa nesse eu, né? Acho que tem uma coisa da prisão do eu que é uma preocupação comum, né? Uma prisão. Quantas vezes ao longo do dia eu não quero ser eu? Eu não quero ser, quero ser qualquer outra coisa. Então, eu quero ser uma maçã, eu quero ser meus gatos. Em geral, eu quero ser os meus gatos. Eu que tenho sido meu cachorro, eu concordo. Pois é, então acho que não é nenhuma questão de ter ou não o eu, porque essa é um ponto de partida das coisas que eu escrevo, mas é o quanto esse eu é mobilizado por esses outros, né? E nesse caso, no caso desse material aqui, esses outros são os filhos, né? E tem muitos outros, né? Mas eles vão guiando. É um pouco também, como você estava falando, Laura. Eu acho que também como é que a gente faz para começar um livro, para começar alguma outra coisa, né? E muitas vezes você acha um negócio ali, né? Então, eu vou começar a anotar isso aqui, vamos ver onde é que vai dar. E, de fato, eu fiquei muitos anos fazendo esse blog sem que virasse nada. E aí o blog ainda virou uma coisa super anacrônica, que é ótimo, porque assim é um espaço quase que íntimo, né? Tem 3 pessoas que vão lá e comentam de vez em quando. Então, é um espaço que, diante da magnitude das redes sociais e tal, virou uma coisa um pouco secreta, assim. Eu queria falar um pouco das leituras de vocês durante esse processo de escrita, do que vocês leram e tal. Eu lembrando aqui do livro Os Livros Pequenos, da Tamara Kamenstein, que ela fala uma coisa me marcou muito. Ela fala dos livros de trabalho, que são esses livros que não são necessariamente os seus livros preferidos, mas são os livros que te movem para a escrita, né? Tem livros que vocês citariam, que são espécie de livros de trabalho para esses livros atuais de vocês? É o tipo de pergunta que vai me dar um branco na cabeça, não vou conseguir falar nada. Não, mas, enfim, porque já começando com a Tamara, mas aí, sei lá, se a Tamara é um livro de trabalho, né? Porque já é tanta coisa, assim. Mas eu acho assim que tem uma coisa nesse livro também. Ele é muito poroso, né? Esses textos eles são abertos a qualquer leitura, né? Então, sei lá, vou ler um que eu tinha separado aqui para dar uma ideia assim do tipo de material que dá que entra, né? 18/11/2016. Pessoa amada. Passamos por uma placa. Trago a pessoa amada, mesmo que esteja com outra. Mostro para A. Ele pergunta: para que você vai querer de volta a pessoa amada se você já está com outra? Então, é esse tipo de leitura que está entrando, assim, né? Depois, é claro que tem muitas poetas, né? Inclusive a Flávia Perret está aqui. A gente deu recentemente uma oficina sobre diários poéticos. A própria Flávia também, né? Então tem muitas poetas que estão fazendo isso, né? Que a gente lê e que a gente traduz, né? Eu traduzi, por exemplo, recentemente um livro muito bonito de uma poeta argentina que chama
Magali Etiabarne, que é um livro, Como Cozinhar um Lobo, chama o livro dela, e é um livro de luto, e é um diário de luto, na verdade, né? Que ela perde a mãe e o pai, meio próximo, assim, e ela vai fazendo os poemas nessa vivência cotidiana. Então, tem muitas leituras dessa poesia. Recentemente, a Roberta Ianamico teve aqui, né, que também é uma que a gente lê. A Laura Wittner, que vocês publicaram também, né? Então, assim, tem muitas. Acho que é uma comunidade e que está pensando e fazendo coisas afins. No meu caso, eu não sei, porque foram muitos anos, né? Então, acho que eu comecei muito com essas leituras mais específicas para essa ideia de consciência e tal, e fui indo. Aí, quando eu caí no Merleau-Ponty, eu fiquei completamente fascinada. Eu acho que ele é o meu guia espiritual aqui do desaparecimento. Talvez seja o principal, assim, quem eu mais li. Foi quem eu mais li. Mas na poesia, eu acho que a Szymborska, não sei se é assim que fala, sempre eu li muito, e ela está nessas antologias que tem no mestrado. Ela e Ana Martins Marques são, acho que, talvez as poetas mais presentes, assim, porque são duas poetas que têm essa característica, né, de rodear um pouco as coisas, assim. Eu tenho um pouco, né, eu tenho um pouco essa sensação, e eu gosto muito desse movimento, assim. Eu acho que são mais, elas duas certamente são fundamentais, assim, são poetas que eu sempre leio, releio. A Marília Garcia também. E, sei lá, Drummond sempre, a vida inteira, ele está sempre aqui. Você falou da Szymborska e a gente... Como é que você fala? Eu quero aprender. Não, sei lá. Não, eu já ouvi. Eu entrevistei uma vez a tradutora, cujo nome também não dá para falar, o sobrenome, né? Regina. E ela falando impossível para... não dá. Assim, é uma outra coisa. Só o primeiro nome, o tal do Vizla, já é uma coisa incrível. Mas, enfim, continuamos lendo. E é muito curioso, né, porque é alguém que não sei se você lembra do texto, quando ela recebe o Prêmio Nobel, que ela escreve o texto falando disso, né, que poesia é se agarrar a um não sei, né, que é uma imagem muito bonita, né, assim, ela usa em vários poemas. E tem muito disso, né, de ser alguém que está olhando para as coisas com uma curiosidade sempre inaugural, assim. Né? Sempre tudo é absolutamente novo diante do gesto de escrever o poema, né? Agora, uma boa entrada para o seu livro, uma boa chave de leitura. Ela me acompanhou muito. Que acho que no fundo é essa ideia um pouco de que a consciência, ela desliza nas coisas e as coisas deslizam na consciência, e a gente fica o tempo todo nesse, né, um pouco essa ideia dessa troca. Então, para que você consiga entrar mesmo e ser a garrafa, você tem que insistir nela, né? Assim, então, é um pouco esse exercício. Eu acho que essas poetas têm um pouco dessa postura, assim, talvez. A Laura Wittner, que você falou agora, né, Paulo? Também, quinta-feira, aliás, a gente leu no clube de leitura do Círculo de Poemas aqui, e um dos assuntos era esse, assim, né? A gente falou, nossa, mas como nos leva para dentro da casa, né, assim, da vida, né? Os poemas estão lá, essas questões da maternidade, do trabalho, né? Várias dessas questões que estão ali. Tem uns textos que ela cita, né? A Luísa cita. Sim. Esse ensaio da Luísa Leite foi publicado no mesmo mês. A gente lançou juntas. É maravilhoso, eu recomendo muito. Porque, aliás, olha, é curioso, né? Porque ela fala de coisas que têm muito a ver com a sua poesia e, ao mesmo tempo, que tem muito a ver com o que eu estou dizendo aqui, né? Então, vai de William Carlos Williams a Roberta Ianamico, sei lá, né? Acho que ela consegue fazer bem esse trânsito, né?
aqui tem o seu. Tem uma coisa muito dos dois livros e desse... Posso ler claro. um poema da Laura? A Laura Whitner, a outra Laura. Levanto às 6. Levanto às 6 e, entre sombras, vou para a cozinha. Ponho água para ferver. Encosto em copos, potes, mexo em coisas. É nesse momento que, sobre a janela, uma luz começa a se produzir. Não a habitual. Levanto a cabeça para verificar, mas o que é? Resplandece algo rosa nos vidros? Pulam as torradas. Eu me aproximo da minha filha para acordá-la. Senta tão lentamente que me afasto para não agitar seu mundo. Imóvel, quase sem abrir os olhos, identifica algo que a faz duvidar. Ali, atravessando a persiana. Me olha fixamente, franze o senho. Tem tipo um rosa, né? A gente diz. Não, e é curioso, né? Porque o arco que a gente fez aqui conversando, que passa pelo Barthes, fala da importância que teve o haikai para ele e dessa indagação sobre o eu na poesia e tal. E todas essas coisas parecem remeter bem para isso que a Luísa vai estudar no ensaio, a partir do Williams, da Roberta Anamico, da Laura Whitner, né? De que não tem um grande fato extraordinário ou uma grande vida extraordinária por trás dos poemas. Então, isso não poderia ser o ponto de partida do poema, mas que a gente tenha passado um século, às vezes, até relacionando isso, né? Assim, o poeta tem que ter uma vida extraordinária, né? O poema vem de fatos... Não, né? O espantoso desses poemas, como a própria Luísa faz no ensaio, é de que assim a formiga andando no teclado enquanto ela escreve também é o poema acontecendo, né? É algo que pode justificar o poema. Vou só fazer um comentário, que eu lembrei de uma coisa agora, que é o seguinte. Eu me lembro quando o Walter Carvalho queria fazer um filme sobre o Armando Freitas Filho. E aí eu era bem nova, assim, sabia que ele ia fazer o filme, e eu me enfiei lá e fiquei meio de assistente dele. E ele queria insistentemente fazer um filme sobre um poeta, entender como que um poeta, sei lá, descobre o poema, ou como que é a inspiração e tal. Isso é completamente impossível. Você não consegue filmar, isso não é visível, não é aparente, você não consegue. Então ele ficava tentando buscar umas metáforas visuais e tal. E o Armando falando, ele sabe falar de tudo isso muito bem, mas você não consegue filmar. Então, é um trabalho quase impossível, né? Você filmar o momento, porque, no fim das contas, né, o que é o momento em que você pensa num poema, num verso, em alguma coisa que vai render? Primeiro que pode durar 10 dias, pode durar 1 minuto, e pode durar uma vida inteira. Então, você não... Como se filma isso, né? Não dá muito para ver. E quando a Luísa escreve, você consegue ver. Então tem coisas que talvez só se resolvam nesse tipo de registro. Quando ela fala dessa formiguinha passeando no teclado e tal, e ela retoma isso várias vezes, você consegue ter um pouco da ideia do que é uma poeta trabalhando, por mais que ela estivesse fazendo um ensaio, né? Mas ela consegue te dar um pouco essa dimensão, assim. E que é outra fronteira que acaba se desfazendo no fim das contas, porque o ensaio dela não tem. E é curioso, mas precisou passar muita água embaixo da ponte da geração do Armando, ou de como o poeta era visto naquele momento. Imagina como os livros de poesia eram vistos, para tudo que aconteceu até aqui, e disso que eu acho que está meio que começando, né? Essa ideia, né? Tipo não sei, não saberia formular exatamente, mas tipo o nível de exposição mesmo dos poetas, né? Isso se você falar agora, teria que filmar o Armando o dia inteiro para talvez tentar entender como que ele faz um poema. Hoje a gente entra no Instagram dos poetas. E mesmo filmando o dia inteiro... Estão todos mentindo, mas tudo bem, gente. Isso é verdade. Tem sempre uma canequinha fumegante, né?
um caderninho bonitinho, é tudo mentira. Tudo encaixado ali, tudo funciona. No fundo é o bloco de notas do iPhone. É isso. Gente, alguém tinha perguntas, não? Ninguém fez pergunta, olha só como foi. Eu acho que é isso, então, nosso papo. Mas talvez queiram fazer agora, assim, sem ter que anotar no papelzinho. Isso. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado a todos que assistiram a conversa. Elas vão autografar o livro lá fora. Tem o espaço para autógrafo. Quem quiser, os livros estão aí à venda. E é isso. A gente se vê na feira. Obrigadão. Até a próxima. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.